Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando o Entrevistas, aqui diretamente do Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo. Hoje nós vamos conversar com a filósofa, com a professora, com a escritora Marilena Chaui. Marilena Chaui é professora emérita da Universidade de São Paulo. Sua carreira acadêmica está vinculada à USP. Iniciou na faculdade em 1960. O mestrado veio em 1967, mesmo ano em que começou a lecionar na universidade. Em 1971, defendeu sua tese de doutorado e, em 1977, sua livre docência. Sua produção bibliográfica é enorme, com destaque para A Nervura do Real, ganhador do Prêmio Jabuti, Convite à Filosofia, destinado a estudantes do ensino médio, e Introdução à História da Filosofia. Em 2017, Marilena recebeu novamente o Jabuti, desta vez por A Nervura do Real 2. Ligada historicamente ao Partido dos Trabalhadores, Marilena Chaui foi secretária municipal de Cultura de São Paulo durante a gestão Luísa Erundina. Bem-vinda, Marilena, é um prazer enorme revê-la, poder conversar com você, e a conversa, como sempre, não será só eu e ela. Eu tenho o prazer e quero também agradecer aos nossos convidados. A jornalista da Rádio Brasil Atual, uma antiga companheira e querida companheira, Marilu Cabanhas, e também o diretor do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região, Júlio César Silva Santos. Ambos vão me ajudar nesta agradável tarefa, que é a de entrevistar esse verdadeiro vulcão chamado Marilena Chaui. Professora, a minha primeira pergunta é a seguinte: a senhora diria que a classe média brasileira já se arrependeu, já caiu em si sobre a bobagem que fez, que culminou com o impeachment de Dilma Rousseff? Eu acho que sim, mas ela finge que não. Porque é impossível que ela não veja a cada dia os efeitos e os resultados do governo Temer, né? E não é por acaso, eu tive essa experiência muito divertida, que é de ir em casas de alguns amigos que são de classe média e que dizem, olha, eu não queria a Dilma, mas fora Temer, hein? Fora Temer. Então, há essa percepção, mas ela é razoavelmente enrustida, porque se você der publicidade ao fato de que você considera que foi um equívoco, nem vamos falar da questão da injustiça e da crueldade, né? Mas que foi um equívoco histórico, monumental, ela vai recuar. Então, eu acho que tem que deixar ela própria perceber. E, diante do tamanho da crise econômica, diante do desemprego e do fato de que uma série de benesses que ela possuía, ela está perdendo uma a uma e tudo está ficando muito mais difícil. Então, eu acho que ela se deu conta de que foi um passo equivocado. Quando a senhora olha para outubro deste ano, eleições para presidente da República, que cenário que a senhora antevê? Olha, eu tenho estado muito preocupada, sabe, Juca, porque, ao contrário do que aconteceram nos outros anos eleitorais, nesta altura do calendário, a gente já tinha definições de candidaturas, as alianças partidárias, programas sendo preparados, uma certa já publicidade em torno das eleições. Dessa vez, não só está tudo desagregado, desorganizado, como não há uma presença da eleição no pensamento e no discurso das pessoas. De alguma maneira, alguns têm dito, é que a mídia está enfatizando a Copa do Mundo, é por causa da Copa do Mundo. Não é.
Não é. É porque a minha impressão é de que houve uma devastação tão grande dos partidos políticos, uma devastação tão grande da credibilidade dos políticos, uma desconfiança profunda com relação ao poder legislativo, e que agora se junta ao do poder judiciário, que faz com que as eleições apareçam como uma coisa ou distante, ou talvez que nem possam acontecer. Eu tenho essa percepção. Eu diria, sabe, Juca, que isso está muito ligado ao que eu chamo a desconstituição, a desconstrução da República. Porque a República, ela é baseada na existência de 3 poderes que são autônomos e que se controlam reciprocamente e que têm como papel a realização de mandatos, né, que foram confiados pelos eleitores. Ora, o que é que nós estamos assistindo desde 2014? Nós estamos assistindo à deflagração do sistema republicano. Os 3 poderes não só estão em conflito, mas eles estão em disputa por poder e por hegemonia. Eles se desrespeitam uns aos outros, eles se desqualificam uns aos outros, de tal modo que a referência que a gente tem ao universo republicano está desfeito, porque não se confia e não se acredita no legislativo, não se confia e não se acredita no executivo. E, antigamente, no Brasil, as pessoas tinham medo do judiciário, porque a ideia era a lei é muito difícil de ser entendida, ela é escrita e falada numa linguagem que ninguém entende, ela é um poder obscuro. E a ideia geral era mais ou menos a seguinte: no Brasil, a lei existe para os privilegiados e para os pobres não existe como justiça. Essa era uma ideia vaga que se tinha. Agora, não é essa mais a percepção do judiciário. O judiciário deixa de aparecer como aquele que é o garantidor da Constituição e é o garantidor das leis, para aparecer como aquele que muda conforme as circunstâncias e que decide a partir de entendimentos entre os seus membros e não com o poder legislativo nem com o poder executivo. Então, eu diria que, embora não esteja dito pelas pessoas, você sente que há uma espécie não é desconfiança, uma espécie de insegurança com relação ao funcionamento da República, porque ela está desfeita. Nós temos que refazer o mundo republicano, né? Eu lembro que em 2013, em junho, no auge das manifestações, eu conversei com a professora e ela disse, eu perguntei para a Marilena nessa época, né, estamos vivendo um momento histórico? E ela foi bastante contundente. Não é um momento histórico, é um instante politicamente muito importante das manifestações, dos 20 centavos lá, do passe livre, mas eu não vejo, vamos ver se a professora até lembra, eu não vejo que seja um momento que tenha a presença organizada dos setores da sociedade, um movimento importante de massa, e sim citou as redes sociais, tipo, eu vou também nessa onda e tal. E passado todos esses anos, professora, como é que você vê aquela manifestação, a primeira que começou, e você já tinha dado o start, falou, não, isso não é um movimento popular que vá ficar para a história. E ficou para a história uma outra coisa que a gente está vendo o resultado agora. E que análise você faz daquele momento que você já tinha falado que não é uma mobilização que vinha ali da massa? Você sabe, eu apanhei da direita e da esquerda. Foi. A extrema esquerda bateu em mim e a direita bateu em mim por causa da análise que eu fiz das manifestações de 2013. Eu fui muito cautelosa em dizer, eu não estou me referindo às outras cidades do Brasil.
porque cada cidade tem a sua lógica própria e o seu desenvolvimento próprio. Eu estou me referindo a São Paulo. Exato. Então, na época, o que me deixou muito aflita e muito preocupada foi o fato de que a primeira manifestação do Passe Livre tinha umas 100 pessoas em frente à prefeitura e depois eles foram até a Avenida Paulista. Quando eles pegaram as redes sociais, aquilo inflou. E eu me lembro de ter ido à Avenida Paulista naquela primeira grande manifestação e perguntado. Eu perguntei para uma menina, eu disse, por que você veio? Né? E ela disse, eu briguei com meu namorado, eu estava muito triste e eu vim para me espairecer. Depois eu perguntei para uma senhora, e por que a senhora veio? Ela disse, olha, eu moro numa casa alugada e o dono da casa quer aumentar o aluguel. Então eu vim manifestar. E assim, eu falei com dezenas de pessoas, cada uma tinha um motivo diferente. Ninguém estava lá, nem pelo Passe Livre, nem pela democracia, nem muito menos por uma luta contra a corrupção. Não havia nada disso. Por isso que eu disse, não é um momento histórico. A extrema-esquerda dizia, é o momento da rebelião dos jovens, é como a Comuna de Paris. Bom, e aí houve a segunda manifestação. E a segunda foi a que me apavorou. Porque na segunda apareceram os rapazes embrulhados na bandeira brasileira, né? E que espancaram e sangraram os manifestantes de esquerda. Isso me deixou muito apavorada, porque foi um instante em que eu disse, olha, há um fascismo subterrâneo na sociedade brasileira, é uma sociedade autoritária, é uma sociedade violenta e que tem um fundo fascista, né? E esse fundo está vindo à superfície, porque a primeira manifestação fascista é de um nacionalismo que recusa a diferença, a alteridade e o conflito, e que busca a homogeneidade pela destruição do outro, né? E foi o que eu vi na Avenida Paulista. Então, quando eu disse é um momento muito importante, era no sentido oposto ao de que tanto o que a mídia dizia e o que a extrema-esquerda dizia, de que era um novo Brasil democrático surgindo. E na minha cabeça era uma classe média enfurecida com um fundo fascista que vinha à tona, né? E eu acho, sabe, quando as pessoas dizem, mas por quê? Eu acho que eu fui levada a essa ideia por dois motivos. O primeiro eu vi 1954, eu vi 1961, eu vi 1964 e eu vi 1969. Então, eu faço parte daquele grupo de gente da minha faixa de idade que viu periodicamente ser cortada a possibilidade da democracia no Brasil. Eu vi isso quase que como uma coisa sistemática na história brasileira. Então, esse foi o primeiro motivo de eu ficar muito preocupada com o que eu estava vendo. E o segundo é o fato de que eu tenho trabalhado muito a questão da sociedade brasileira como uma sociedade hierárquica, oligárquica, violenta, autoritária, e uma classe média muito reacionária, né? Então, eu acho que por ter me ocupado com essas coisas foi que eu tive essa percepção de 2013 dessa maneira. Júlio. Marilena, boa noite. Agradeço o Juco Kfouri pelo convite, né? Eu sou do Sindicato dos Bancários, estamos aqui participando, representando alguns coletivos, tanto de raça, gênero e orientação sexual. E eu faço a seguinte pergunta para você. Você avalia que nós estamos vivendo um momento de uma guerra ideológica em que os movimentos conservadores se apropriaram dos aparelhos de Estado e utilizam boa parte da mídia para manipular a boa camada da população? Até porque eu pergunto isso. A gente observa nesse momento uma grande prisão arbitrária do ex-presidente Lula, né, sem um devido processo legal.
E dentro dessa lógica, eu venho olhando todos os canais da mídia convencional também. E a gente percebe muito bem que eles já pararam de falar do presidente Lula. Já não mostram mais o acampamento, né, que nós estamos tendo. E isso demonstrando claramente, falando assim, olha, vamos naturalizar a prisão, é como se o presidente não existisse mais, e vamos tentar colocar em pauta outros projetos ideológicos. Você acredita que tem essa construção, os aparelhos ideológicos do Estado vêm trabalhando com essa estrutura e com o apoio também da mídia? Olha, eu acho que não há a menor dúvida. Em primeiro lugar, a classe dominante brasileira nunca largou a rapadura. Nunca. E ela tem como horizonte, né, a recusa, no nível dos princípios, a recusa da ideia, nem da distribuição da renda, da ideia da transferência de renda. Ela não admite isso. Então, ela opera com uma ideologia que é posta em movimento pela mídia de desclassificação e de desmontagem de todo e qualquer programa político e governamental que tenha como horizonte a transferência de renda e a diminuição da desigualdade econômica e social. Isso é a praxe da classe dominante brasileira. Ao lado disso, você tem porque a classe dominante não vê televisão, não escuta a rádio, ela não precisa ver televisão, nem escutar o rádio, ela paga para que eles falem o que falam. Quem é que vê e é absorvido por essas ideias? É a classe média e o povo, né? Bom, a nossa classe média é a classe média clássica, né? O que ela aspira? Ela aspira se tornar membro da classe dominante. E onde que ela enxerga o obstáculo para que isso aconteça? Em qualquer programa político que se dedique a desenvolver direitos sociais. Direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito... A ideia... Pensa um pouco o que é a nossa classe dominante e o que é a nossa classe média. A ideia de que é um direito humano fazer 3 refeições por dia. Que as pessoas têm o direito de fazer 3 refeições por dia. E que o país tem que sair da linha de miséria, onde as pessoas não têm o que comer. A ideia de que as pessoas possam ter 3 refeições por dia é insuportável. Insuportável. Imagina. O carinha lá comer como eu como, imagina. Então, ela estabelece uma relação hierárquica de desigualdade e de opressão e exclusão. Por outro lado, ela se vê galgando privilégios. Então, ela é o público perfeito para receber essa ideologia. Né? Se você me permite, Marilena, eu até agradeço a resposta. Ela vai permitir, eu também, mas depois do intervalo. A gente vai dar uma paradinha. Não se esqueça que esse programa você pode acompanhar também no Facebook e no YouTube. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo com o programa Entrevistas. A nossa conversa de hoje, você sabe, é com a filósofa, com a professora, com a escritora Marilena Chauí. E a palavra estava com o Júlio e eu cortei. Perfeito, excelente corte. Vou fazer uma pergunta para a Marilena. Marilena, eu sou aluno de um dos programas de doutorados aqui do Brasil, né? Um dos mais renomados. E o que acontece? Um dia desses estávamos tendo uma discussão em sala de aula, e na sala de aula a pergunta era a seguinte, do professor. Qual era a avaliação de cada aluno referente ao Bolsa Família? Ali na sala de aula éramos em torno de 20 alunos, e dos 20, todos quase contrários ao Bolsa Família. Até que o professor, sabendo o meu olhar, né, progressista, me perguntou minha opinião. Eu falei, olha, professor, eu sou favorável ao Bolsa Família porque eu recebo um Bolsa Família. Quando eu falei que recebi o Bolsa Família, na sala todo mundo ficou surpreso, né? E eu falei, olha, não somente eu recebo, todo mundo aqui recebe. Aí foi aquela crítica, mas por que todo mundo recebe? Eu falei, olha, pelo que eu sei,
o governo federal deposita R$ 2.850 na conta de cada um de nós para estudarmos e reembolsarmos a faculdade. Então, esse é o nosso Bolsa Família. E dentro dessa discussão, o pessoal não, mas nós somos intelectuais, nós estamos produzindo conhecimento. Então, eu falei, se nós somos tão autossuficientes, por que nós não pagamos o nosso curso? O outro recebe 100 para poder comer, qual que é a diferença? Então, qual é a minha pergunta? Nós vivemos numa cultura de privilégios em que eu sempre quero ter em detrimento do outro? Ah, sem dúvida. O seu exemplo é perfeito. Antes de eu te responder a questão do privilégio, eu gostaria só de fazer uma menção a um trabalho que eu considero importantíssimo. Uma socióloga, a Valquíria Rego Lobo, fez um estudo. Durante 4 anos, ela fez um estudo sobre os efeitos do Bolsa Família no centro, no norte e no nordeste. É uma coisa impressionante, mas eu quero mencionar uma coisa só uma dentre as inúmeras que ela menciona. Nós sabemos que em todas as classes sociais no Brasil há um elemento machista. Por mais esclarecidos que os homens possam ser, a ideia de que eles são o chefe da família, né? Bom, o Bolsa Família era pago para as mulheres. E as mulheres é que decidem qual é o destino que o dinheiro vai ter e como é a distribuição que esse dinheiro vai ter para a família. Então, a Valquíria mostra que houve uma reestruturação da vida familiar e a descoberta radical, às vezes, da igualdade entre o marido e a mulher, que nunca tinha existido. Então, você tem uma revolução antropológica causada pelo Bolsa Família. E a segunda é a seguinte: os homens não têm controle, os maridos não têm controle sobre a receita. As mulheres têm, elas têm uma percepção claríssima. O resultado disso foi que começou a ter uma sobra. Todo mês tinha uma pequena sobra. E as mulheres das pequenas cidades, dos vilarejos, começaram a se reunir e perguntar o que elas iam fazer com aquilo. E elas criaram artesanatos, elas criaram hortas, elas criaram uma série de atividades econômicas com o que restava do Bolsa Família. Então, você tem também uma mudança no panorama econômico da região, porque você tem empregos novos, você tem... As pessoas não se deram conta da revolução econômica, social, antropológica que foi o Bolsa Família. Então, agora, vindo para a sua pergunta, né? Eu costumo dizer o seguinte: uma das marcas da sociedade brasileira e que faz com que ela seja violenta, né, é o fato de que ela está polarizada entre a carência absoluta das classes populares e o privilégio absoluto das camadas dominantes. Então, o que é uma carência? Uma carência é uma necessidade específica que um grupo tem, de transporte, de educação, de escola, de saúde, são necessidades específicas daquele grupo. No caso do Brasil, cada grupo social precisa de todos, mas é sempre uma coisa específica. E é uma demanda que, uma vez resolvida, o movimento por ela termina, né? O que é um privilégio? Um privilégio é aquilo que só pode pertencer a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, porque se ele pertencer a muitos, ele não é um privilégio mais. Entre a carência e o privilégio, existe aquilo que é o coração da democracia, é o que define a democracia, que é a criação de direitos. Um direito não é específico como uma carência, nem se reduz ao privilégio de alguém. Um direito é sempre universal. Ou ele é o mesmo para todos, ou, quando você tem as minorias, ele é universalmente reconhecido por todos como um direito. Então, um direito se opõe à carência e se opõe ao privilégio. Ora, uma sociedade que é feita de carência e privilégio está impossibilitada
de construir a democracia. E cada vez que há um esforço para construir a democracia e que aparece com a criação dos direitos sociais, os direitos sociais, que as pessoas dizem, é uma benesse do Estado, é um favor do Estado, Não! Esses direitos são resultado de séculos, anos de lutas dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos movimentos das minorias, de partidos de esquerda e de centro-esquerda. E da Declaração dos Direitos Humanos. E da Declaração. Da ONU de 1948. Então, aí eu pergunto à senhora, professora, que eu sei que a senhora tem uma visão muito clara a esse respeito. Em que medida isso tudo a que o Júlio se referiu tem a ver com uma decisão que não se toma no Brasil em relação a um papel que parece ser o papel que a grande potência resolveu destinar ao Brasil, de sermos sempre um país periférico? Um país periférico e o quintal. E o quintal. O quintal onde cada um joga o lixo que quiser. Isso. Né? Olha, eu penso que uma das características mais impressionantes dos 3 governos petistas, do primeiro mandato e do pedaço do segundo mandato, foi a política externa que o Amorim declarou altiva e ativa, com a criação dos BRICS, com o Brasil à frente e afirmando, né, a soberania e a independência e a autonomia dos países emergentes. E o Brasil à frente da Rússia e à frente da China. O Brasil não apenas no G20, o Brasil no G8 e o Mercosul e a criação de uma comunidade latino-americana, né, que erguesse a cabeça contra o que vem do norte para o sul. Então, não é por acaso que a primeira coisa que se quebra, o primeiro ato é o de quebrar a política externa, de quebrar os BRICS, quebrar o Mercosul, quebrar a nossa autonomia e depois devastar a nossa economia. Porque o que nós estamos assistindo é uma dupla devastação da nossa economia. Por um lado, a entrega daquilo que deixaria o Brasil de cabeça erguida nos próximos 50 anos, que é o pré-sal. Então, você tem a devastação disso. Mas você tem a devastação ecológica, tudo entregue, tudo sendo vagarosamente entregue, né, a quem quiser dar mais, né? Ao mesmo tempo, você tem uma devastação que é feita de todas as conquistas econômicas, né? E o fato de que basta nós pensarmos o empenho que houve em fortalecer as escolas técnicas e de pesquisa tecnológica, né? A ideia de construir o satélite, a ideia de entrar no campo da energia nuclear, ou seja, uma série de atitudes vinculadas ao desenvolvimento tecnológico, onde o grande investimento na área da educação, né? Porque isso era a garantia da nossa soberania. E tudo isso foi devastado. Então, eu costumo dizer que, em geral, nós temos uma atitude de subordinação e de considerar que vai tudo bem. Mas dessa vez não é subordinação, sabe? É a humilhação. É deixar-se humilhar para ser o quintal onde cada um despeja o seu lixo e decide o que vai fazer conosco. Eu fico de coração pequeno. E, então, eu diria, sabe, Juca, que houve um momento em que o Brasil liderou para os países emergentes e para a América Latina a possibilidade da autonomia e da soberania. Professora, em relação também às grandes empresas, né, nacionais que estavam
plena ascensão também, até que ponto o combate à corrupção, né, pode justificar a destruição das empresas, a destruição dos empregos, porque a gente vê na Alemanha, em outros países, onde existe a corrupção, né, dentro dessas empresas, as empresas são preservadas, o emprego é preservado e quem fez corrupção é punido. Aqui se vê outra coisa. Então, até que ponto, em nome da corrupção, né, se destrói, é possível se destruir toda uma economia? É possível, é possível. Eu acho que é o que está sendo feito. E é por isso que você tem a destruição de empresas. E o que é? Uma maluquice. Uma maluquice pelo seguinte, ao mesmo tempo em que se torna compreensível. O que é a concepção neoliberal, né? Do ponto de vista da política? Não vou falar do ponto de vista da economia e da sociedade, do ponto de vista da política. A concepção neoliberal considera que tudo é empresa. A escola é empresa, o hospital é empresa, o escritório é empresa, tudo é uma empresa. E tem esse apogeu de que cada um de nós, chamado capital humano, é chamado de empresário de si mesmo. Cada um de nós é uma empresa que deve competir com todos os outros para vencer. Somos unidades de negócio. Unidades de negócio. Mas o mais interessante é a ideia de que o Estado é uma empresa. Então, a ideia de que o Estado é o poder público e de que ele é o campo dos conflitos democráticos e da realização dos direitos desaparece. Ele é pensado como uma empresa, portanto, ele é pensado a partir dos elementos que regem os interesses do mercado, portanto, que são os interesses privados. E é por isso que aparece essa figura curiosíssima, nós estamos vendo isso acontecer na cidade de São Paulo, em que o político não se apresenta mais como um político e nem como um governante. Ele é o gestor. A ideia de que é um gestor e que, portanto, o Estado é uma empresa, né? Então, essa visão empresarial da sociedade inteira e do Estado faz com que todas aquelas empresas que possam aparecer como garantia de soberania nacional, você tem que liquidar. Você tem que liquidar porque há interesses de corporações internacionais com esse setor empresarial. Agora, eu queria engatar numa ideia a respeito do Estado como empresa. Porque uma das coisas que os cientistas políticos, os sociólogos e, de um modo geral, os sindicalistas têm discutido é o que se chama a judicialização da política, né? A política definida pelo judiciário. E há muitas explicações, os juristas têm explicações para isso. Eu me perguntei, é uma pergunta que eu faço para mim mesma, mas eu me perguntei o seguinte: quando existe litígio dentro de uma empresa ou litígio entre empresas, como é que o conflito é resolvido? Ele é resolvido juridicamente, ele é resolvido através do legal, do plano legal. Se você concebe o Estado como uma empresa, como é que você resolve os conflitos e os litígios? Pela via legal, pela via judicial. Então, essa judicialização não é só a maneira pela qual eu piso na Constituição. Ela está ligada também, eu acho, ao fato de você conceber o Estado como uma empresa. E, portanto, você não trabalha politicamente os conflitos. Você os desfaz pela via legal, que é como uma empresa faz, né? Eu falei, acho que um dos caminhos para entender a judicialização é o Estado como empresa. Agora, há um outro aspecto, né, professora, na questão da judicialização, da gente olhar para os nossos tribunais, e o Júlio deve estar vendo isso de perto, e ver quem é que representa a justiça no Brasil. De onde vêm as pessoas que representam a justiça no Brasil? Evidentemente que isso significa um viés na hora do julgamento. Mas sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o corte de classe é decisivo, tanto para a elite judiciária, sim, quanto para o campo dos juízes, né? E aí... Imagine o medo que há de despertar
de pensar que daqui a 10 anos, 11 júlios possam estar no STF. Exatamente, exatamente. Negro, do ProUni, do Bolsa Família, o filho da empregada, que virou médico, ou que virou doutor, que virou advogado. E que comprou uma casa pelo Minha Casa Minha Vida. Compra uma casa e que me incomoda no avião. Também. Me o incomoda avião. no Não avião. é? O avião é terrível. Tem isso. Tem um Simbolicamente, isso tem um peso brutal. É. Tem Até um- dentro Aquela história formidável das duas moças de classe média que mandaram pelo trequinho, pelo celular, o WhatsApp. a mensagem, que, imagina, olha quem está tomando avião, 2 carinhas de bermuda Isso. e sandália. Isso. E o problema é que os 2 carinhas de bermuda e sandália, um era médico e o outro era advogado, e foram em cima e processaram. Mas você vê, isso que você tem toda a razão. O preconceito de classe no Brasil, se você junta o preconceito étnico, o preconceito de classe e o preconceito religioso, meu Deus do céu, nós somos o último país do planeta. Tem um exemplo dentro desse aqui que chegou lá na rádio. Os ouvintes, 2, chamou minha atenção. Eu vou fazer com você o que eu fiz com o Então tá Júlio. bom, vou Eu falar vou o exemplo pedir para depois. você contar essa história logo depois de um breve intervalo. Não se esqueça que você pode ver o Entrevistas, você pode ver a TVT no Facebook e também pelas redes sociais em geral. A gente já volta. Estamos de volta ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas. A nossa conversa de hoje é com a filósofa, professora e escritora Marilena Chauí. A palavra estava com a Marilu. Então, vamos lá, Ju, que é o seguinte. Na hora do jornal, tem um momento do WhatsApp que os ouvintes participam. E 2 ouvintes... Na Rádio Brasil Na Rádio Atual. Brasil Atual. E um ouvinte deixou a seguinte gravação, quando teve a história da prisão do Lula e tal. Ele falou o seguinte, olha, eu sempre fui para Pernambuco, que é minha terra natal, esse é o porteiro, o José. Ele falou, eu sempre vou para Pernambuco, sempre ia, aliás, de ônibus. Só que quando teve a eleição do Lula, eu levei 3 dias para chegar lá de ônibus, corri, consegui votar e foi a última vez que eu fui de ônibus para Pernambuco. Depois eu só vou de avião. Falando de avião, que a gente estava falando no último bloco, né? E outro que é um vigia, que é o Carlos, que me lembrei também, ele disse o seguinte, que ele lamentou demais a prisão do Lula, porque o Lula, segundo ele, foi o único presidente que fez alguma coisa pela mãe dele. E que a mãe mora no interior também do Nordeste, numa cidade, enfim, do estado, e que ela nunca tinha tido oportunidade de ter eletricidade, né, na casa, enfim, energia elétrica, e que tinha que salgar o peixe com meio quilo de sal, né, e pendurar ali no varal, né, carne, etc. E aí ela conseguiu, no governo Lula, ter energia elétrica e agora, com todo orgulho, ele fala, agora minha mãe tem um freezer e ela guarda o peixe agora no freezer. Então, o que falar para o José e para o Carlos, que agora eles perguntam, né? Ele fala, e agora, o que fazer? Né? Como resolver esse problema, esse imbróglio todo judicial, onde o Lula está preso? O que falar para eles? Como chegar até eles, que na realidade eles veem mais Rede Globo de televisão, enfim, é a única... Eu acho que nós só podemos chegar da maneira como tradicionalmente a gente chegava, que é aos poucos, convidando para ir conversar com um grupo, mostrando movimentações, criando condições, ou seja, integrando. Você tem que integrar essas 2 pessoas numa coisa que já esteja a caminho, da qual eles possam fazer parte e sentir que é possível lutar. Porque enquanto você tiver esse sentimento individual, da perda individual, de que aquilo atingiu você como indivíduo e a tua família como indivíduo, o sentimento vai ser da impotência. Você só perceberá
a capacidade de reverter isso se você estiver com outros, se você se sentir parte de uma comunidade, de uma coletividade, de um grupo, de um movimento. Então, eu penso que esse é um momento chave de volta à mobilização, no sentido de reconquistar para as pessoas o valor da vida comunitária e do grupo e do movimento. Tirar as pessoas do isolamento. E eu sei que hoje é muito mais difícil do que foi no final dos anos 70 e durante os anos 80. Por que que hoje é muito mais difícil? Porque o neoliberalismo criou nas pessoas a crença no empresário de si mesmo, a crença no individualismo, e que faz com que você se sinta como responsável por tudo de bom que tem que acontecer para você e para os seus próximos, e culpado se isso não acontecer. Né? Então, é um processo de competição desvairada e de culpabilização se você não é bem-sucedido. Então, isso produz ressentimento, ódio, violência, solidão. Então, as pessoas vão se retraindo. É preciso desmontar isso. Então, eu diria, é mais difícil hoje do que antes desmontar essa barbaridade em que se tornou o individualismo posto pelo neoliberalismo. Em que medida certas igrejas evangélicas colaboram nessa direção? Elas colaboram muito com a chamada teologia da prosperidade. Né? A teologia da prosperidade é a afirmação de que você é o empresário de si mesmo e que você é responsável pelo sucesso ou pelo insucesso. Né? Então, o peso, desse ponto de vista, é o peso contrário de uma boa parte das igrejas protestantes e das igrejas católicas, que tem a visão comunitária. Né? Mas há uma parte das igrejas evangélicas porque elas foram criadas no bojo da concepção neoliberal. Né? Então, não é que elas trazem o neoliberalismo, elas são neoliberais. Então, a luta é muito mais complicada. Ao mesmo tempo, se me for permitido... Completamente permitido, desde já. Quero saber o quê? Eu vou tocar num assunto que tem sido a minha cruz e a minha caldeirinha, e tem sido uma coisa complicada, mas eu acho que 90% do que nós discutimos aqui alcança isso que se inventou chamar de classe média. Então, se vocês me permitem, eu gostaria de explicar o que eu entendo por classe média. Claro que sim. Então, os institutos de marketing herdaram da sociologia norte-americana a ideia de que as classes sociais formam uma pirâmide e que elas são ABCD. E que o que define uma classe vem do Stuart Mills, Parsons. Então, a ideia é o que é que define uma classe? A escolaridade, a profissão, a renda e o padrão de consumo. Bom, deixa eu fazer um parênteses. Se eu perguntar para um geômetra o que é um círculo, se ele me perguntar e eu disser, o círculo é uma figura na qual todos os pontos são equidistantes do centro. O geômetra vai dizer para mim, não, isso não é a definição do círculo. Isso é uma qualidade que o círculo tem, uma propriedade do círculo, uma característica que o círculo tem. Eu só vou saber o que o círculo é se eu souber a causa que produz a existência do círculo. E ele diz, o círculo é a figura geométrica produzida pelo movimento de um semi-eixo ao redor de um centro fixo. Agora eu tenho a produção do círculo, a causa que faz o círculo existir. E uma das características que ele tem é que os pontos sejam todos equidistantes. Então, quando eu digo que numa classe eu levo em conta escolaridade, profissão, padrão de consumo, renda, etc., eu estou dando características. Eu não estou dizendo o que a classe é.
Para eu saber o que uma classe é, eu tenho que saber como é que ela é produzida. O que é que define uma classe social? No capitalismo, o que define uma classe social é a forma da propriedade. Então, quem tem a propriedade privada dos meios de produção é a classe dominante. É o que essa sociologia mequetrefe chama de A. A classe que possui, que tem como propriedade apenas a sua força de trabalho e que vende a sua força de trabalho no mercado por um salário, é a classe trabalhadora. Aquilo que nessa sociologia está no DE, CDE. E entre a classe que é proprietária privada dos meios de produção e a classe que é proprietária da força de trabalho, existe uma classe que não é proprietária de nada. Ela é uma classe que se define pelo fato de que nela a propriedade é uma propriedade individual. Não é a propriedade de um meio de produção, é uma propriedade individual. Ela possui um pequeno comércio, uma chácara, uma fazenda. E essa classe é formada pelos chamados profissionais liberais, pelos funcionários públicos e pelos pequenos empresários e pequenos comerciantes. Isto é a classe média. Então, quando se divulgou pelo Brasil afora de que tinha no Brasil uma nova classe média, e que é uma maravilha, eu virei uma fera, de onde aquela história, eu odeio a classe média, porque eu disse, mas não surgiu uma nova classe média no Brasil. Se você pega os programas sociais, se você pega todos os programas sociais, se você pega a subida do salário mínimo, se você pega o aumento do emprego formal, se você pega tudo o que aconteceu na economia brasileira e tudo o que aconteceu com esses indivíduos, o que cresceu no Brasil foi uma nova classe trabalhadora. Surgiu no Brasil uma nova classe trabalhadora, da qual nós não sabemos quase nada, porque ela já foi absorvida na sua consciência e na sua prática pelo individualismo neoliberal e pelo empresário de si mesmo. Então, isso é o que eu tenho cobrado de nós da esquerda, de olhar e compreender essa nova classe trabalhadora, porque é para ela que tem que haver esse discurso que diga, você não está sozinha, você não está sozinho, você não está desamparado, vem comigo. Mas aí, professora, estaria embutida também a crítica de que se criou uma classe de consumidores e não de cidadãos? Estou perguntando pelo seguinte, porque esta foi uma pergunta que eu fiz ao ex-presidente Lula neste livro recém-lançado, A Verdade do Lula, que, aliás, está em terceiro lugar entre os 10 mais vendidos do país. E ele me deu uma resposta dizendo assim, ô Juca, não se cria cidadão de estômago vazio. Nós tivemos primeiro que botar comida no estômago do cidadão. Eu vou por esse caminho e, sobretudo, o seguinte. A primeira percepção, dada a polarização entre a carência e o privilégio, a primeira percepção que as classes populares têm da sua própria dignidade, né, é o direito de ter o acesso ao consumo de massa. Que é o rapaz dizendo à minha mãe, agora não precisa salgar o peixe, ela pode ter o freezer para fazer isso. Então, há um papel do consumo de massa na reelaboração do sentido da vida cotidiana e da dignidade de cada um, de dizer, olha, eu posso também, eu não estou excluído, eu também posso. É o primeiro caminho, né, para você. Isso é hipermarxista. É o primeiro caminho para você se pensar como classe social e ir para a luta. Porque a ideia que vem, a ideia clássica, né, é a de que, enquanto os trabalhadores
não se perceberem como seres humanos, não se perceberem como dotados de direitos não realizados e não se perceberem como oprimidos e excluídos, eles não partirão para a luta. E é preciso que eles tenham a experiência de uma primeira não exclusão para compreender todas as outras exclusões e tudo que é possível. Então, tem que começar pelo estômago. Tem que começar por aí. Depois a gente vai na cabeça. Outro dia eu queria terminar antes o programa com o Pedro Serrano, não porque o programa não estivesse bom, mas é que ele fez um fecho tão brilhante para o programa que eu não queria que o programa continuasse. Eu dizia, o programa tinha que acabar aqui e ainda faltavam uns 4 minutos. E a gente continuou. Hoje é o inverso. Hoje falta minutos para continuar ouvindo a professora Marilena Chauí, mas certamente nós teremos outras oportunidades. Eu agradeço muito o Júlio, agradeço muito a Marilu, agradeço a sua companhia. Lembro que na terça-feira que vem estaremos aqui no mesmo horário, 9 horas da noite. E lembro também que você pode acompanhar esse programa no Facebook e no YouTube. O Entrevistas volta na terça-feira que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,